Provavelmente você já gastou uma grana no shopping. Ou já ouviu alguma daquelas frases do tipo, quem compra terra nunca erra. Mas e se eu te disser que ao invés de gastar dinheiro no shopping, você pode passar a ganhar dinheiro com eles? E se eu te disser que você pode começar no mercado imobiliário com apenas R$100? E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então pega caneta e papel, porque aqui eu vou passar para você o bizu dos fundos imobiliários. Bom, mas como que a gente pode começar no mercado imobiliário com apenas R$100? Então, vamos lá. Para isso, você tem que investir num fundo imobiliário. E o que é isso? Um fundo imobiliário é onde você coloca o seu dinheiro junto com um grupo de investidores, onde esse grupo vai comprar ou desenvolver imóveis. Tá legal? Para você entender isso, vamos colocar aqui um exemplo na prática? Então, vamos supor que numa cidade chamada de Bizulândia tem um shopping, e o nome desse shopping é Bizu Center. E o dono desse shopping é um fundo imobiliário chamado de BZG11, tá legal? Então, as lojas, para usarem daquele espaço do shopping, elas têm que pagar aluguéis. E elas pagam esses aluguéis ao fundo, que é dono do shopping. E você é um investidor daquele fundo. Ou seja, você tem uma parte daquele fundo, automaticamente você se torna dono de uma parte daquele shopping. Então, quando as lojas pagam os aluguéis ao fundo, esses aluguéis são distribuídos aos investidores. E o que os investidores recebem, nós chamamos de proventos ou rendimentos, que é proporcional ao número de cotas do fundo que eles têm. E as cotas são as partes que os investidores têm do fundo. E sabe qual é o legal disso? Todo fundo tem que distribuir pelo menos semestralmente 95% do que eles recebem de aluguéis. Mas muitos fundos distribuem mensalmente. Então, olha que bacana, começando com valores de R$100, né? Ou se você quiser colocar mais, como R$1.000, R$10.000, você começa a receber aluguéis mensalmente, ou seja, você constrói uma renda passiva, porque você não precisa ficar ali trabalhando para continuar tendo essa renda todo mês. E além disso, você não precisa fazer um financiamento enorme ou ter que se preocupar se o inquilino ele vai pagar o aluguel como foi combinado no contrato. Tudo isso, quem resolve é a gestora. Você só coloca o seu dinheiro lá, tá legal? Mas, obviamente, para manter a gestora do seu fundo funcionando tudo da forma correta, é preciso que você pague algumas taxas, como por exemplo, a taxa de administração e a taxa de performance, tá legal? Ah, galera, deixa eu falar uma parada com vocês. Eu tenho percebido que tem uma galera que sempre acompanha os vídeos aqui do canal, mas não se inscreveu ainda. Então, não se esquece, gente, se inscreve aí no canal. Galera, pô, é de graça, hein? Tem coisa melhor pro brasileiro do que receber notificação toda semana de um conteúdo top e de graça? Cara, não tem. Então se inscreve aí no canal, beleza? Não custa nada pra você. Mas agora, vamos voltar pro vídeo. Bom, e agora que você já entendeu mais ou menos como funciona a lógica dos fundos imobiliários, a gente pode partir para a próxima etapa do vídeo, onde eu vou falar quais são os tipos de fundos que existem. Mas calma, isso não significa que você tem que pegar o seu dinheiro e colocar em qualquer fundo, tá legal? Você tem que avaliar algumas coisas antes. Então fica até o final desse vídeo para você entender tudo direitinho. E o primeiro tipo de fundo que nós vamos falar aqui são os fundos de tijolos. Eles são bem simples de entender. Eles são fundos como o BZG11, que eu te dei o exemplo lá atrás. Eles compram imóveis e empreendimentos já construídos e pegam os aluguéis que eles recebem e distribuem para os seus investidores, na forma de proventos e rendimentos, como eu já havia falado. Geralmente, esses fundos são donos de lajes corporativas, que são prédios comerciais, shoppings ou galpões logísticos, onde as empresas colocam seu estoque, seu maquinário e tudo mais, beleza? Então eles pegam tudo que eles recebem de aluguéis nesses espaços que eles têm e distribuem para os seus investidores na forma de proventos, como eu já havia falado, tá legal? Bom, então vamos lá. O segundo tipo de fundo que existe são os fundos de papel. Mas como assim? O que isso significa? Isso significa que eles emitem CRIs. E o que é isso? Isso são certificados de recebíveis imobiliários. Mas como que isso funciona na prática? Relaxa aí que eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que um fundo
vai desenvolver um prédio que custa 15 milhões. E os compradores desse prédio vão pagar esses 15 milhões, só que parcelados em 7 anos. Que pelas minhas contas dá, 7 vezes 10 dá 70, 2000 anos depois. Bom, cheguei à conclusão aqui de que dá 84 meses, beleza? Então eles vão pagar esses 15 milhões em 84 meses. Só que a construtora, para construir o prédio, ela precisa de dinheiro. E é aí que entram as securitizadoras. As securitizadoras emprestam dinheiro que o fundo precisa para construir o prédio, só que o valor que elas emprestam é um pouquinho menor do que os compradores vão pagar. Ou seja, o prédio foi vendido a 15 milhões, só que a securitizadora vai emprestar 12 milhões para o fundo. E aí, quando os compradores daquele imóvel terminarem de pagar as parcelas, a securitizadora vai pegar os 15 milhões e vai ficar com 3 milhões de lucro. Conseguiu sacar? A questão é que nem a securitizadora necessariamente tem esse dinheiro. E para ela conseguir arrecadar esse dinheiro, ela emite esses CRIs e quem compra? Os investidores. Então, quem está emprestando dinheiro na verdade são os investidores, com a promessa de que no futuro vão receber isso, só que com alguns lucros. Só que você tem que tomar cuidado. Com certeza há o risco dos compradores do imóvel não cumprirem com a sua obrigação de pagar as parcelas. E a securitizadora, ao emitir esses CRIs, faz com que os fundos repassem esse risco para os investidores. Então você, ao investir nesse fundo, você corre mais risco do que no fundo de tijolo, por exemplo. Porque também eles não têm uma garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então você passa a correr esse risco. Mas isso também gera uma possibilidade de você ter uma rentabilidade maior do que você teria num fundo de tijolo. Sacou qual é a ideia? Então, fica esperto quanto a isso. Pegou o bizu? Então agora vamos para o próximo tipo de fundo. Mas lembrando, mesmo que esses fundos sejam atrelados em parte a títulos de renda fixa, eles são de renda variável, beleza? Então você tem que ficar ligado nisso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os fundos de desenvolvimento. Basicamente, esses fundos não têm um prédio, um empreendimento já construído. Como o próprio nome já diz, eles vão desenvolver o projeto deles a partir do dinheiro que eles arrecadam dos investidores. Só que você tem que ficar ligado em relação a algumas características deles. Bom, a primeira é o seguinte: já que eles não têm um prédio, um empreendimento já construído, eles não recebem aluguéis. Então, para convencer os investidores a alocarem capital nele, ele precisa oferecer alguma rentabilidade para eles. Para isso, ele pega o dinheiro que ele arrecadou dos próprios investidores e redistribui, enquanto o projeto não fica concluído e ele não recebe aluguéis. E isso é chamado de renda mínima garantida, ou RMG. Só que isso gera um problema. Conforme vai passando o tempo, o caixa do fundo diminui, porque ele não está recebendo nada, mas está pagando aos investidores. Beleza? Então, se acontecer algum problema, algum atraso na obra, isso pode gerar um problema sério para eles, porque eles não vão ter dinheiro suficiente para continuar no projeto. Então, isso gera um risco maior ao se investir nesse tipo de fundo. Mas, em contrapartida, esses fundos podem gerar uma boa rentabilidade, já que eles sempre são projetos que estão em expansão. Aí é uma questão de você avaliar se vale a pena correr esse risco para obter essa rentabilidade, tá legal? E ver se isso está de acordo com a sua estratégia de investimentos. E o quarto e último tipo de fundo são os FOFs, que são Funds of Funds, ou seja, fundos de fundos. Bom, basicamente esses fundos pegam o dinheiro que eles arrecadaram dos investidores e alocam esse capital em outros fundos imobiliários, por isso são fundos de fundos. O ponto positivo de se investir num FOF é que você vai diversificar a sua carteira e vai diminuir um pouco dos seus riscos, porque o gestor daquele fundo vai alocar o capital em diversos outros tipos de fundos e assim isso pode gerar uma segurança porque você diversifica a sua carteira. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, onde eu falei sobre como se proteger da inflação, beleza? Vou deixar no card aqui em cima. Só que ao investir nesse FOF, você vai ter que pagar 2 vezes as taxas. Você vai ter que pagar a taxa em relação ao fundo em si que você investiu, ao FOF,
mais a taxa dos fundos em que foram alocados esse capital, entendeu? Então você vai pagar duas vezes as taxas de administração e a taxa de performance, tá legal? Então galera, esses são os principais tipos de fundos que existem e agora eu vou falar 3 pontos aqui para vocês avaliarem antes de investir no fundo. Primeiro, a taxa de vacância. A taxa de vacância é um percentual que mostra o quanto daquele imóvel não está sendo utilizado, ou seja, está vago, então não está rendendo nada para o fundo. Então é muito importante você avaliar isso em relação à média dessa taxa de vacância na região onde está o imóvel do seu fundo, tá legal? Porque isso pode demonstrar que seu fundo está indo bem ou que a administração desse fundo não é muito boa, por isso não agrada aos clientes. Ou também que esse fundo tem dificuldade de conseguir adquirir novos clientes e tudo mais. Então é importante você avaliar essa questão. Outro ponto importante de você avaliar é a gestão do fundo. Verificar se quem está gerindo aquele fundo tem um bom histórico e geralmente consegue cumprir com seus compromissos e tudo mais. E outro ponto interessante é você avaliar, como eu já falei anteriormente no vídeo, a renda mínima garantida por esses fundos, tá legal? Lembrando, galera, na descrição desse vídeo eu vou deixar a recomendação de um livro muito bom para você que está começando no mercado, que fala sobre fundos imobiliários, mas não só sobre isso, fala também sobre ações, CDBs, Tesouro Direto. Então é um livro muito bom para você que está iniciando no mercado, beleza? Eu vou deixar o link na descrição. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouco mais sobre fundos imobiliários, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e comenta se você chegou até o final do vídeo, #PegueiOBizu, valeu? Então é isso, galera, meu nome é Guilherme Santos e aqui eu passo para você o bizu do mundo do dinheiro.